Olá, muito boa noite. Espero que esteja tudo bem convosco e que a nossa caminhada seja a correr também tão bem. Não hesitem em colocar as vossas inquietações e perguntas. O caminho se faz caminhando. Por isso, precisamos de caminhar juntos. Aprendemos juntos, meditamos juntos, pois quando há dúvidas, colocamos e tentamos responder. Vamos tentar confiar ao Espírito Santo este momento de partilha, este momento de criar pistas para a nossa meditação espiritual sobre o livro de Josué. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas essas coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos apresentar e meditar os próximos 3 capítulos do nosso livro de Josué. Os capítulos 7, 8 e 9. No capítulo 7, podemos colocar como tema a cobiça corrompe. Então aí vamos ver o pecado de Acã e consequências de seu pecado. Depois no capítulo 8, veremos as estratégias de conquista, nomeadamente a destruição do Ai por Israel. Depois no capítulo 9, também vimos as lutas e oposições, concretamente a malícia dos Gibeonitas. Então agora vamos apresentar, resumidamente, do que se trata cada um dos capítulos e indicar algumas pistas para a nossa meditação espiritual. Por isso, no capítulo 7, encontramos o seguinte esboço ou esquema. No capítulo 7, 1 a 5, temos o pecado de Acã. Depois, capítulo 7, versículos 6 a 9, temos a humilhação de Josué. E no capítulo 7, versículo 10 a 15, temos a instrução de Deus. Depois, no capítulo 7, versículo 16 a 26, temos a figura Acã, que é culpado da situação toda. Portanto, o capítulo 7 vem que o povo de Deus, o povo de Israel, sofre uma primeira derrota na conquista da terra prometida, por causa da desobediência de Acã, que mesmo sabendo que não podia levar nenhum despojo de Jericó, o fez. E nós temos uma indicação aqui anterior, no capítulo 6, versículo 18, que diz-nos: quanto a vós, cuidado com as coisas consagradas ao extermínio. Não pegueis naquilo que consagrastes ao extermínio. Isso faria com que o acampamento de Israel se tornasse consagrado ao extermínio, trazendo-lhes a desgraça. E aconteceu que, enviando José a alguns espiões aí, o relatório foi muito positivo a favor de Israel. E eles disseram a Josué que a cidade era pequena e que 2 ou 3 mil homens poderiam tomá-la. E assim foi feito. Josué enviou 3 mil homens aí, mas foram surpreendidos com uma derrota humilhante. E vendo que havia perdido, Josué se humilhou diante do Senhor para saber o que havia acontecido. Rapidamente a resposta veio. E Josué, depois Deus disse que havia objetos malditos no meio de Israel. Por isso, eles haviam ter sido derrotados. E para resolver o problema, o Senhor ordenou
que o povo fosse reunido em consagração diante dele. E o erro que foi cometido, que é a desobediência, seria refletido ou revelado. Então, no dia seguinte, quando fizeram conforme a direção do Senhor, o pecado de Acã foi revelado. E ele havia sido atraído por uma capa babilônica, prata e uma cunha de ouro que levou em Jericó. Acã caiu em tentação, porque para ele as coisas desta terra foram mais atraentes do que as promessas de Deus. Olha, nós estamos a fazer uma meditação espiritual e nós vivemos num mundo tão materialista que as pessoas querem ganhar tudo para eles. Egoísmo. Então, se olhamos apenas para hoje, vamos cobiçar, desprezar a vontade de Deus. Mas se os nossos olhos estiverem formados em Cristo, e aí conseguimos ficar contente, alegrar com aquilo que temos e dar lugar também aos outros, particularmente os irmãos mais necessitados na nossa sociedade. Vemos o que aconteceu com Acã, foi atraído para coisas deste mundo. E a nossa missão é olhar para o céu em esperança e procurar viver aqui essa alegria cristã que temos. Depois, no capítulo 8, teremos o seguinte esquema. Capítulo 8, 1 a 2, vai nos apresentar Josué anima o povo. Depois, no capítulo 8, versículo 3 a 22, vemos a destruição de Ai. Depois, no capítulo 8, 23 a 29, teremos a vitória de Israel. No capítulo 8, 28 a 29, execução do rei de Ai, ou de Ai. Depois, por fim, no capítulo 8, versículo 30 a 35, teremos o sacrifício ao Senhor. Tanto, o capítulo 8, o Senhor Deus anima Josué para que ordene um ataque contra Ai. É muito importante perceber que essa derrota poderia colocar a liderança de Josué em causa. Além disso, ele mesmo poderia não ficar mais confiante para prosseguir na conquista de Canaã. Contudo, a causa da derrota deles havia sido removido de seu meio e agora o Senhor já estava garantido realmente a vitória. Porém, a estratégia vai ter que mudar. Não haverá milagres, como aconteceu em Jericó. Em Ai, todo o exército deveria atacar e haverá grandes combates, fortes mesmo. Os soldados precisariam de esforçar para vencer a batalha. Isso nos mostra que Deus opera em nossas vidas por meio de milagres diretos, por meio de milagres indiretos. Isto é, quando Ele nos ajuda na tarefa a ser executada. Mas isso exige de nós ânimo, perseverança e força. Não podemos ficar sentados com braços cruzados, à espera que a água caia do céu. Deus promete, mas necessitamos de levantar e caminhar. Tanto aconteceu em várias situações da Bíblia. Jesus encontra alguém doente, pergunta, queres ficar curado? O homem tem que dar a sua resposta. E a nossa caminhada na fé, irmãos, é exatamente isso. Deus aproxima o nosso encontro e pede a nossa resposta da fé. E essa resposta da fé que vai nos ajudar a dizer sim à vontade de Deus. Seguindo a direção do Senhor. E eles marcharam contra Ai e venceram. Após a batalha, ele levantou um altar e adorou o Senhor. Esta segunda vitória confirmava que a entrada da promessa de Deus para a conquista da terra seria marcada por vitórias maravilhosas, caso o povo permanecesse em obediência. Com certeza, o ânimo e a confiança de todos também estavam em alta, depois de dois grandes e importantes triunfos. Depois, no capítulo 9, temos a malícia dos Gibeonitas. E lá também temos o seguinte esquema. 9, 1 a 2, vemos o emprego dos Gibeonitas.
Depois, 9, 3 a 14, a malícia dos Gibeonitas. 9, 15 a 21, a aliança com os Gibeonitas. Depois, 9, 22 a 27, os Gibeonitas são feitos escravos. Portanto, o capítulo 9 vai introduzir os Gibeonitas sabendo que o Senhor estava com Israel. E o Senhor vai ajudar o povo também a destruir, vai ajudar o povo também a conquistar. Portanto, os Gibeonitas se disfarçaram e se aproximaram de Josué usando o nome do Senhor. Disseram que pertencia a uma terra distante e que estava disposto a fazer uma aliança com Israel para servi-los, em troca de paz entre os dois povos. Encantado com o discurso e sem consultar o Senhor, Josué selou acordo com eles. Não muito tempo mesmo, mas vai acontecer o contrário, caríssimos irmãos. E ele descobriu a mentira e amaldiçoou os Gibeonitas. Nós vemos com este episódio que não devemos deixar levar pela aparência de piedade, mas em tudo devemos consultar o Senhor, que é primeiro o nosso ponto de referência. Vestidos de mentira e religiosidade, os Gibeonitas disseram tudo o que os israelitas gostariam de escutar. Exaltaram os feitos do Senhor, suas vitórias, como os israelitas eram um povo abençoado. E por fim, quando o ego deles estava a se sentir muito bem, e eles se enganaram. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado de não esquecer que tudo o que temos e que somos vem do Senhor. Com isso, baixar a guarda não é uma opção. Devemos estar alertas em situação de batalha espiritual para poder tomar decisões que nos comprometam seriamente no futuro. E em qualquer situação de vida, em qualquer momento da decisão, devemos primeiro rezar. Oração é o primeiro caminho. E falar com quem sabe. Alguém que nós sabemos que pode nos ajudar a crescer. Há vários testemunhos da fé que temos. Não falamos apenas dos padres. Há muitos irmãos nossos que estão dentro da igreja com uma fé forte que podem servir como testemunhas para nós na nossa caminhada. Isso que devemos olhar e pensar. Portanto, esses capítulos já nos introduziram nesta história do povo de Deus. Convido-vos à vossa meditação nas vossas casas. Que a Santíssima Virgem Maria ajude-nos a acolher com fé esta palavra e caminhar com Ele. Porque a palavra é forte e quando meditamos, não é fazer uma revista, ler a Bíblia como jornal, mas sentir o poder que a palavra tem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, que vamos avançar. Deus os abençoe.